com o Bruno, nosso palestrante, que vai falar sobre Boca do Lixo. Eu vou fazer uma rapidíssima apresentação sobre a revista, que é um projeto independente, cultural, é feito por pouquíssimos alunos aqui da FEFELESH. Então, quem gostar da palestra, quem gostar sobre o tema, quem quiser falar de cinema, a gente está de portas abertas para receber vocês, para fazer projeto, para fazer alguma colaboração. Então, fica aí o convite. E nós temos uma publicação mensal que trabalha com textos, poesia, contos, textos que não são acadêmicos, para justamente abrir esse espaço aqui na FEFELESH, além de produção audiovisual, curta, enfim. Então, fica o convite para vocês, para quem quiser conhecer. Deixo o recado aqui também que vai rolar um sorteio do livro do Nuno Abreu, está ali fora a lista para quem quiser participar, e fiquem à vontade. Eu passo a palavra para o Bruno, que vai falar um pouco sobre cinema Boca do Lixo para a gente, sobre cinema brasileiro. Aproveitem a palestra e fica o convite para vocês participarem e conhecerem a revista. Muito obrigada, gente. Boa tarde, boa noite, gente. Primeiro, obrigado, Lívia, pela apresentação. Queria agradecer também a galera da revista pelo convite. Fiquei muito feliz quando minha amiga Sibeli me convidou, porque a gente está acostumado a apresentar trabalho em congresso, em eventos da nossa área, e é super corrido, super pouco tempo que a gente tem para falar. E eu acho que eu bati o pé aqui no fio. Mas aí a ideia de dar uma palestra, de fazer uma fala mais longa, me entusiasmou muito, porque, enfim, a gente não tem muito esse espaço de fala mais alongado. Então, obrigado pela galera da revista, pela iniciativa, e espero que muitas outras conversas como essa possam acontecer. Meu nome é Bruno Araújo, eu sou mestrando em multimeios na Unicamp. Acho que foi. Eu sou mestrando em multimeios na Unicamp, sob orientação do professor Gilberto Alexandre Sobrinho, e eu desenvolvo pesquisas sobre o cinema da Boca do Lixo, sobre as realizações desse diretor chamado Jean Garret, mais especificamente, que foi um realizador português radicado no Brasil, e que ganhou essa alcunha de artesão da Boca do Lixo, porque ele tinha uma certa... os filmes dele tinham um certo acabamento que se distinguiam da massa, do grosso do cinema que estava sendo praticado ali naquele período. E a minha pesquisa é atravessada pelas questões de gênero e sexualidade e pelos estudos do excesso no cinema. Então, é um prisma temático entre excesso e gênero e sexualidade no cinema erótico e na pornochanchada brasileira. Então, vou aproveitar esse gancho para fazer essa breve introdução do Garret. Enfim, ele trabalhou como fotógrafo, trabalhou com publicidade, foi diretor de rádio de fotonovela, antes de trabalhar com cinema, e faz a ponte para o cinema, primeiro trabalhando como assistente de direção, foi ator também, atuou em alguns filmes do cinema marginal, o cinema, e ele foi assistente do José Mujica Marins, criador do grande personagem do Zé do Caixão. E isso é um dado importante porque o cinema de horror brasileiro vai informar muito o tipo de cinema que o Jean vai praticar, vai realizar nos anos 70 na Boca do Lixo. Uma breve contextualização da Boca do Lixo: foi esse polo de cinema brasileiro em São Paulo, que durou um ciclo de mais ou menos uns 15 anos, do fim dos anos 60 até meados dos anos 80, e ficava localizada ali na região da Luz / Santa Efigênia, onde ficavam localizadas as produtoras e as distribuidoras dos filmes. Então, era uma espécie de escritório do cinema paulista naquela época, e de onde saiu muitos filmes que eram feitos à margem da indústria oficial, na figura da Embrafilme no Brasil. Então,
O Jean fazia parte desse reduto, e o José Mojica Marins também. Então, o Jean começa adentro do cinema fazendo assistência de direção e depois fazendo e atuando também como ator nos filmes. E depois, nos anos 70, parte para a direção. Vai dirigir cerca de 14 filmes de ficção, cerca de 4 filmes de pornografia hardcore, depois o ciclo das pornochanchadas, já nos anos 80, que era um caminho natural para todos esses cineastas, todos eles em algum momento fizeram um filme pornográfico. E atuou em cerca de 9 filmes, 9, 10 filmes, que se tem notícia. Então, a minha pesquisa, a minha dissertação parte da segunda fase da pornochanchada. O Nuno César Abreu, no livro dele, vai dividir a pornochanchada em 3 fases. Uma primeira fase na qual os filmes eram baseados em comédias italianas, eram chamados de comédias de costumes, filmes bem-humorados, que traziam as questões do sexo, da representação do sexo, de uma forma um tanto quanto jocosa. E aí uma segunda fase, quando os filmes de gênero começam a proliferar na boca do lixo. Os filmes de gênero, cinema fantástico, cinema de horror, cinema policial, western, cinema faroeste, uma série de outros tipos de gênero que não a comédia começam a surgir em meados dos anos 70. Então, a minha pesquisa se localiza nessa fase da pornochanchada, e aí vai ter uma terceira fase, que é a fase quando os filmes pornográficos começam a adentrar o cinema brasileiro, primeiro os filmes de fora, e depois os cineastas brasileiros tentando acompanhar a tendência do cinema pornográfico vão fazer cinema hardcore também. E aí o escopo, né, teórico da minha pesquisa passa pelos gêneros do corpo, que é uma teoria, um conceito cunhado por essa teórica chamada Linda Williams, uma teórica americana, que vai perceber que os gêneros do corpo, como ela define o horror, o melodrama e a pornografia, dialogam com o espectador de uma maneira distinta, que não por questões discursivas, intelectualizantes, enfim. Ela vai dizer que esses filmes dialogam com a espectatorialidade através do corpo, através de ressonâncias carnais que eles causam no espectador. Então, o horror através do medo e do grito e do terror, a pornografia a partir da excitação, e o melodrama, ou women's films, os filmes de mulheres, a partir do choro e da emoção exacerbada. Então, ela vai dizer que esses gêneros são os gêneros do excesso, e que existe uma economia do excesso, uma economia que se distingue de outras economias do cinema, como do cinema realista, por exemplo. Então, pensando essas questões teóricas da Linda Williams, eu vou pensar também o cinema de Jean Garret. Eu vou convocar as questões de gênero e sexualidade, porque me parecia no início da minha pesquisa que esses filmes estavam torcendo algumas questões pertinentes ao gênero e sexualidade, de forma que escapava a crítica do cinema à época, de forma que a crítica não dava muito conta de entender, de decodificar. Então, essa economia dos excessos, eu divido ela em 3 eixos. Primeiro, uma estética cinematográfica que excede e deturpa a ordem narrativa, que é uma proposta da Christine Thompson, outra teórica importante do cinema americano.
como pensando nessa economia também como uma pedagogia das sensações, a partir desse convite ao engajamento sensório dos gêneros do corpo, que é esse conceito cunhado pela Mariana Baltar, uma professora de cinema da UF, e pensando no excesso também a partir de uma dicotomia que o Nuno César Abreu identifica, que é essa dicotomia entre excesso e escassez nas representações dos filmes. Então, ele vai dizer que o excesso nos filmes da pornochanchada está sempre representando o sucesso, enfim, a boa vida, a bonança, e a escassez sempre representando a privação, o fracasso e o desvio, digamos assim. Esses filmes da pornochanchada são muito calcados nos personagens tipo, né, nos estereótipos. Então, é sempre a representação da gostosa, do malandro, do homossexual afetado. E esses estereótipos vão estar implicados nessa dicotomia entre excesso e escassez que o Nuno identifica. Essa economia do excesso, ela também permeia, digamos assim, um fenômeno transnacional mais amplo, que é o fenômeno do cinema de exploração sexual, que estava acontecendo em vários outros países, na mesma época que a Boca do Lixo estava lançando seus filmes. Então, países como Estados Unidos, Itália, Suécia, Japão, todos vão ter sua própria indústria de cinema de exploração sexual, todos fazendo as temáticas de violência e sexo colidirem de alguma forma. Então, eu trouxe alguns exemplos do cinema americano, que, enfim, eu pego lá de 1959, com The Immoral Mr. Cheese, que é um filme bastante leve, até um tanto quanto pueril, até 1978, com I Spit on Your Grave, que é um filme de revanche de estupro, um filme bastante gore, bastante violento, em que essa personagem central sofre uma série de estupros e depois se vinga de todos os estupradores. A gente tinha mulheres também realizando esses filmes, como a Doris Wishman, com esse filme de 1965, Bad Girls Go to Hell, e até artistas que alcançaram algum status de filme de arte mesmo, como Joe Sarno, com All the Sins of Sodom, em 69. Aí a gente vai ter uma série de filmes no cinema europeu que vão abordar as questões do horror a partir de um viés desviante, dissidente sexual, com os filmes de vampiras lésbicas, como Vampiros Lesbos, do Jesus Franco, Vampires, do José Ramón Larraz, dois espanhóis, e Fascinação, do Jean Rollin, que é um cineasta francês. Sempre um cinema bastante dúbio, ambíguo, assim, porque, ao mesmo tempo que eles estavam abordando as questões de dissidência sexual, eles estavam também explorando o corpo desses atores, sobretudo dessas atrizes, o corpo das mulheres, como forma de atrair público. Então, era sempre uma questão meio ambígua, meio ambivalente, essas representações de dissidências. E aí, no caso latino-americano, além da pornochanchada e da Boca do Lixo, a gente vai ter o cinema da Isabel Sarli e Armando Bó, um casal argentino que fez uma série gigantesca de filmes de exploração sexual, onde a Isabel Sarli era sempre essa personagem central, cujo corpo estaria sempre sendo explorado nesses filmes, cuja evidência desse corpo estaria sempre sendo explorada nesses filmes. Então, eu gosto de dar esses exemplos porque
mostra como era uma coisa maior, assim, um fenômeno maior, que não era uma coisa só específica do Brasil. Mas, lógico, cada uma dessas indústrias, desses realizadores, esses filmes tinham especificidades dos lugares onde eles estavam sendo produzidos. Então, eu faço essa aproximação entre a pornochanchada e o sexploitation, porque existem pontos de cognição, assim, de intersecção, de interface, mas também existem alguns pontos de distanciamento, como, por exemplo, a mediação que a ditadura militar fazia desses filmes no Brasil, que eu não tenho dados sobre isso em nenhum outro tipo de contexto, que não no Brasil, que é também um dos motivos da pornochanchada, do cinema da boca do lixo, ser bastante criticado, porque se diz que se faziam os militares, a censura, os órgãos censores faziam vista grossa para o cinema da pornochanchada, em detrimento de um cinema mais sério, cinema político, na figura do cinema novo, por exemplo, ou do cinema marginal. Outro ponto de distanciamento é as salas específicas para esse tipo de cinema, que não aconteceram no Brasil. No contexto brasileiro, esses filmes eram exibidos nas salas comuns, nas salas dos centros das grandes cidades. Então, por exemplo, no contexto americano, existiam as grindhouses, as salas específicas para o cinema de exploração, e no contexto brasileiro, esses filmes estavam disputando espaço com o cinema oficial, com o cinema classe A brasileiro. Então, e muitas vezes esses filmes estavam levando mais pessoas para as salas do que o cinema oficial, né? Então, é uma das particularidades do contexto brasileiro. E aí, alguns pontos em que esses filmes convergem, que enfim, os excessos, como eu já disse, o sensacionalismo que eles lançavam mão como forma de publicização, de divulgação desses filmes. Então, muitas vezes, os nomes, os títulos e as artes de divulgação eram mais revelavam mais do que os próprios filmes. As pessoas, por vezes, achavam que iam assistir um filme pornográfico, mas não existia pornografia no cinema, nesse cinema era tudo apenas sugerido. E um outro ponto que essa teórica Stephanie Denison identifica, que é o potencial caráter subversor da pornochanchada. E que existia também nesse cinema transnacional, nesses filmes de outros lugares do mundo. Então, ela vai dizer que, embora seja conhecida por suas ideologias potencialmente conservadoras, a pornochanchada abordou temas liberais de forma contestadora, assim como algumas variantes do sexploitation o fez em outros países. Então, dado todo esse contexto teórico e histórico desses filmes, eu volto pro Garret, porque eu identifiquei modos do excesso, modulações de excesso no cinema dele, que os filmes lançam como forma de engajamento espectatorial. Então, a questão do erotismo e a violência que permeia quase todos os filmes, com exceção de pouquíssimos filmes que são mais voltados para o melodrama. Os deslizamentos, o que eu estou chamando de deslizamentos do corpo em evidência, porque muitas vezes não é o corpo feminino que vai estar em evidência e que vai ser o chamariz para esses filmes, mas o corpo masculino, como a gente vai ver, o corpo do homem, do personagem masculino, como a gente vai ver em um dos trechos que eu trouxe para exibir. Eu estou vendo aqui na minha cola o sobrenatural e o gótico, porque o Garret tinha essa predileção pelo cinema fantástico, pelo cinema de horror.
e o feminino monstruoso. A Laura Canepa, uma pesquisadora de cinema brasileiro importantíssima, vai identificar uma série de filmes da pornochanchada nos quais as atrizes, as personagens femininas, são, na verdade, monstros que se vingam dos seus algozes. Então, existe uma série de filmes em que essas personagens elas matam os homens com quem elas cruzam. E isso está muito implicado no cinema do Garret, já entrando nos temas, né, e nos motivos recorrentes no cinema dele. É um cinema onde as mulheres estão sempre vencendo. Sempre é muita coisa. Na maior parte do tempo, na maior parte dos filmes, as mulheres saem por cima, elas não saem por baixo. Então, eu não estou querendo pintar ele como um cineasta feminista, porque eu acho que ele não é um cineasta feminista, mas é um ponto de distinção do cinema dele, onde essas mulheres não estavam só sendo exploradas, os personagens não estavam só sendo exploradas, mas elas tinham algum tipo de agência também e motivações próprias, digamos assim. E outros temas comuns que aparecem em muitos dos filmes são essa subversão do corpo que eu já disse, uma certa dicotomia entre aspectos de uma erudição, de uma cultura erudita e uma cultura popular. A nível temático, um trauma no passado que vai transbordar em violência no presente diegético, no presente do filme. Um jogo com esses personagens tipo, com os estereótipos. Então, existe uma tentativa de aprofundamento desses personagens, não é só uma coisa superficial, não são só representações superficiais, embora em alguns casos essa tentativa de aprofundamento, de um caráter psicologizante dos personagens seja um pouco capenga, um pouco mambembe. E uma autocrítica do próprio cinema praticado na boca, que vai aparecer em muitos dos filmes dele. Eu acho que eu posso pular as minhas hipóteses, que eu já meio que... Talvez essa terceira, que é, enfim, eu parto dessa noção de que o Garret está torcendo as representações de gênero e sexualidade, e aí eu vou tentar entender como ele está fazendo isso e vou lançar a mão dos estudos de cinema de paracinema, que são esses estudos, que é um conceito cunhado pelo Jeffrey Sconce nos anos 90, que vai identificar que existe toda uma cultura de valorização cinéfila desse cinema que está à margem, que não é oficial, que não é canônico. Como a gente está aqui no evento de letras, eu imagino que seja algo similar com a paraliteratura, que é considerada uma literatura menor, uma literatura deixada de fora dos cânones. Então, eu vou tentar realocar esse cinema do Garret nesse conceito de paracinema e nos estudos de excesso. E aí eu vou tentar torcer mais ainda esses filmes a partir das questões queers no cinema, a partir da teoria queer no cinema, que vai abordar as questões de gênero e sexualidade. Então, eu trouxe 3 filmes para a gente discutir, 3 trechos de filmes para a gente discutir. Uma espécie de trilogia, que eu estou chamando de trilogia do corpo. O primeiro deles é um filme de 76, é um rough movie, um gênero bastante difundido na boca do lixo, que é esses filmes de serial killers, em que as mulheres estão sendo assassinadas constantemente. Assim. Então, eu analiso esse filme a partir de 3 cenas de morte que impulsionam o enredo, que causam plots, essa palavra da moda que a gente usa hoje em dia, no enredo, e tento analisar uma certa
interdição da representação da masculinidade desse personagem central, que é um escritor de livros de pulp fiction, de literatura policial, e ele é o serial killer desse filme, e ele mata todas as mulheres com quem ele se envolve. Então, eu tento analisar esse filme a partir do personagem central e não a partir dessas personagens femininas, e vou encarar esse personagem como uma espécie de subversão do corpo objeto escopofílico, do corpo que está sendo observado nesses filmes. Então, o Davi Cardoso, esse ator que fez muitos filmes da pornochanchada e foi produtor também de filmes na Boca do Lixo, ele, não só nesse filme, mas em vários outros filmes que ele fez, ele está sendo constantemente erotizado. É ele que serve, quer dizer, ele e as mulheres também, mas ele está sempre servindo também como objeto de fetichização, porque o corpo dele está sempre em evidência. Então, ele é sabido que ele seguiu uma dieta e uma rotina de exercícios muito, muito rigorosa, porque ele tinha noção, ele tinha conhecimento de que o corpo dele era um chamariz para esses filmes. Então, eu trouxe... Quer dizer, eu tinha trazido... Não está aqui, mas eu tinha trazido uma observação publicada no jornal Lampião da Esquina, que é um jornal importantíssimo para a cultura LGBT no Brasil, em que um jornalista, já em 79, ele está analisando as representações LGBTs no cinema brasileiro, e ele percebe que o corpo do Davi Cardoso está sendo sempre erotizado nesses filmes, não só o corpo das atrizes com quem ele atua. Então, existia já uma percepção de que esse ator estava servindo a outros tipos de espectatorialidades que não a espectatorialidade masculina hegemônica. Porque tem-se essa noção de que esses filmes só atraíam homens para as salas de cinema e que só homens se interessavam por essas narrativas, enfim, por essas histórias que colocavam as mulheres sempre em evidência, e é uma noção um tanto quanto simplista e equivocada, porque outros tipos de subjetividade estavam indo assistir esses filmes. O segundo filme da trilogia Excitação, de 1977, é um filme de praia. Muitos desses filmes eram filmados na praia porque existia uma espécie de permuta na produção. Às vezes os filmes fariam algum tipo de propaganda ou algum tipo de inclusão de agradecimento nos créditos da cidade que cedia locação para que eles filmassem. Então, muitos desses filmes da Boca do Lixo foram feitos na praia. É um filme de praia, e eu estou encarando esse filme como um filme gótico feminino, porque o enredo central dele é sobre essa mulher casada com um engenheiro de engenharia eletrônica, que se mudam para uma casa num lugar idílico, paradisíaco, porque ela está tendo alucinações, ela está sofrendo algumas perturbações mentais. Só que a gente descobre que ela está sofrendo, na verdade, gaslight, porque esse homem está manipulando ela à beira da loucura para que ele possa ficar com uma outra mulher. Nos anos 40, existiu um fenômeno no cinema... existiu uma onda de cinema gótico feminino no cinema hollywoodiano, que as narrativas eram muito similares com essa narrativa de excitação. Então, por exemplo, um cineasta como Hitchcock fez, sei lá, 6, 7 filmes sobre a mesma temática, do gaslight, do gótico feminino.
E algumas teóricas, infelizmente, eu esqueci de trazer o nome, mas algumas teóricas vão identificar que esses filmes estão sempre lidando com uma certa perca de controle masculinista sobre essas mulheres. Então, nos anos 40, essas teóricas vão identificar que, após a Segunda Guerra Mundial, com a volta dos maridos da guerra, essas mulheres vão se encontrar ali num contexto em que elas percebem que elas não precisam mais tanto desses homens para tarefas básicas, porque, enfim, foram para a guerra, elas tiveram que aprender a se virar, muitas tiveram que ir trabalhar. E esse medo da perca de protagonismo, essas teóricas vão identificar como um dos motivos para a ascensão desse cinema nos anos 40. Então, esse filme é lançado em 77 e eu trouxe um dado aqui de que 77 é o ano da implementação da lei do divórcio. É o ano em que as pessoas vão poder se divorciar e que as mulheres não vão ser mais tidas como desquitadas. E é um grande avanço para o movimento feminista brasileiro. E 77 é um ano em que muitos filmes da Boca do Lixo, muitos, talvez seja um exagero, mas alguns filmes da Boca do Lixo vão abordar essa questão do gaslight, da manipulação das personagens femininas, feita pelos seus maridos. Então, eu acho que é um dado interessante para a gente pensar. E o terceiro filme, que é o terceiro filme da trilogia, que eu acho que é a grande pedra de toque do cinema do Jean Garret, que é A Mulher que Inventou o Amor. É um filme roteirizado pelo João Silvério Trevisan, imagino que alguns de vocês conheçam, que é um escritor importantíssimo para a história do movimento homossexual no Brasil, um dos fundadores do movimento homossexual no Brasil. Foi realizador de cinema também. Ele foi um dos participantes um dos componentes do cinema marginal que precede o cinema da pornochanchada. E ele faz o roteiro, ele escreve o roteiro desse filme, que está depositado na Cinemateca Brasileira, enquanto ele estava produzindo filmes no cinema, na Boca do Lixo no fim dos anos 60. Esse roteiro é de 69, na verdade. A carreira dele enfim, ele lança esse filme em 1970, se não me engano, chamado Orgia ou O Homem que Deu Cria. E logo depois ele parte para um autoexílio, porque enfim, a ditadura interdita a carreira dele, a carreira no cinema dele, e ele abandona a carreira tendo realizado só um único filme. Então, 10 anos depois, esse roteiro que ele faz ainda nos anos 60, em 1969, vai ser produzido pelo Jean Garret, vai ser realizado pelo Garret. E eu trouxe um trecho de uma fala dele num folheto de divulgação, um documento de divulgação do filme, também depositado na Cinemateca, em que ele vai abordar uma certa herança do modo de fazer filmes no cinema marginal, transposto para esse filme uma década depois. Esse filme é lançado em 1980, então 11 anos depois da escrita do roteiro. Então ele vai dizer que A Mulher que Inventou o Amor é a mulher que... No cinema brasileiro, o vômito é pouco comum, talvez por ser considerado decadente por nossos autores preocupados com seu progressismo de fachada. Em A Mulher que Inventou o Amor, esse vômito existe exatamente como contemplação da própria podridão. Cria-se em cima da escrotidão, ao invés de rejeitá-la. Ele está falando sobre uma certa estética da abjeção que permeava, que atravessava o cinema marginal. O Fernão Ramos vai escrever bastante sobre essa questão da abjeção, que é uma questão que está totalmente explicada em A Mulher que Inventou o Amor, como a gente vai ver nos trechos que eu trouxe. Então, acho bastante interessante, porque é um filme pornochanchadeiro, mas que tem uma herança marginal de um cinema que foi praticado antes, no mesmo contexto. Eu também encontrei essa crítica, também publicada no Lampião da Esquina, no ano de lançamento do filme,
escrita pela Leila Mikulis, uma jornalista, escritora também, onde ela identifica questões de espectatorialidade distintas a partir desse filme. Ela vai relatar sobre a reação dos homens nessas salas de cinema do centro de São Paulo assistindo esse filme. Então, ela vai dizer que a compreensão do filme é imediata, nunca vi uma plateia tão participante em cinema. Os macho men urravam, gritavam, tinha-se a impressão de que a qualquer momento depredariam a tela ou agrediriam Aldine Miller, esganando o pedaço de pano onde estaria projetado seu pescoço. Era uma revolta sincera de homens atingidos no que há de mais sagrado, seus ritos e mitos de potência e de afirmações sexuais. A partir dessa crítica dela, eu parto para pensar um outro modo de recepção desse filme, um modo de recepção que eu estou chamando de camp e desidentificado, partindo dos conceitos da Susan Sontag e do José Esteban Munhoz, para tentar olhar para esse filme de uma maneira mais generosa e de uma maneira impregnada com as questões do presente. Eu tinha trazido várias outras coisas, mas eu acho que seria mais interessante a gente ver os filmes, porque senão vou ficar aqui falando. Quanto tempo eu ainda tenho? Para mostrar os filmes também? Tá. Então, talvez seja interessante eu explicar isso que eu estou chamando de modo de recepção camp e desidentificado, partindo de um modo de subjetivação na recepção, um modo de subjetivação dissidente na recepção desses filmes. Então, eu vou partir de dois tropos, dois motes, dois motivos desse filme, que é o paroxismo, isso que eu estou chamando de paroxismo da motivação sonora, e artificialismo plástico das cenas de coreografias sexuais. Um paroxismo, enfim, bem en passant, é a história de uma jovem que se prostitui, é uma jovem, enfim, romântica, que sofre um abuso sexual. A primeira cena do filme, ela sendo abusada num açougue. A partir desse abuso sexual, ela passa a se prostituir, incentivada por uma amiga. No métier da prostituição, ela fica conhecida como a Rainha dos Gemidos. E ela é apaixonada por esse ator de novelas bastante famoso, bissexual. No fim do filme, ela mata esse homem, então existe uma certa representação patológica dessa obsessão que ela tem por esse cara. Só que no percorrer do filme, essa personagem ela vai se desidentificando com vários lugares estereotipados das personagens femininas no cinema da Boca. Então, ela vai assumir uma posição dominante a partir de uma mudança radical na vida dela, que ela conhece esse cara mais velho, rico, que, enfim, transforma ela numa espécie de dama da sociedade, apesar dela ser uma prostituta. E aí ela vai ter algum tipo de ascensão financeira, cultural, que vai permitir com que ela assuma um papel dominante diante dos homens com quem ela se envolve. Então, eu lanço mão do conceito de desidentificação do Munhoz, porque ele vai falar sobre um posicionamento político diante da hegemonia ideológica. Nem a identificação, assimilação, nem a identificação/assimilação, nem a contra-identificação frontal, mas uma terceira coisa. Então, eu parto de pensar a desidentificação dessa personagem para a gente pensar a desidentificação na recepção desse filme, pensando modos de espectatorialidade cruzados com essa personagem. E aí, pensando essa desidentificação a partir do camp, porque
existe uma postura estetizante e irônica que turva os limites entre erudição e cultura popular nesses filmes, que condiz com a verve camp. Me parece que o filme está estabelecendo uma sátira queer da heterossexualidade hegemônica, das questões de gênero e de sexualidade hegemônicas. E me parece que o filme permite que a gente fale de uma espectatorialidade nômade, na qual uma mulher pode se identificar com essa personagem feminina, mas um homem, e sobretudo homens gays, também podem se identificar com essa personagem. E aí eu analiso esses jogos de referência. Eu acho que eu trouxe um outro... Não. Tinha um outro slide sobre esses jogos de referenciação que o filme estabelece com aspectos de uma cultura tida como erudita e de uma cultura popular. Então, por exemplo, essa personagem ela é viciada nessa novela, obcecada por essa novela que tem esse ator pelo qual ela é apaixonada, mas, ao mesmo tempo, o filme parece uma espécie de adaptação da Boca do Lixo ao My Fair Lady, que é um filme um musical hollywoodiano de 1964, se eu não me engano, que por sua vez é uma adaptação da peça Pigmalião, escrita pelo Bernard Shaw, que é a história dessa florista, Eliza Doolittle, que é transformada em uma dama da sociedade também, a partir desse mecenas com quem ela cruza. Então, me parece que o roteiro do Trevisan está tentando fazer uma espécie de adaptação dessa história, que é uma história já consolidada no cânone da literatura e do cinema. Essa cena que eu recortei aqui, talvez a gente veja ela num dos trechos, é uma cena em que a Doralice, essa personagem, ela está passeando por um parque e ela seduz um jovem que está nesse parque. Ela convida esse jovem para ir na casa dela e ela tira fotografias desse jovem fazendo alusão às fotografias do Wilhelm van Gloden, que foi esse barão alemão. Talvez, não estou bem certo se ele era alemão, se ele era austríaco. Mas era esse fotógrafo alemão que fez muitas fotografias de jovens efebos da Sicília e é um dos grandes fotógrafos para a história da fotografia queer no mundo. Então, essa cena é uma das que eu analiso como uma das mais desidentificadas do filme, porque a Doralice vai lançar a mão dessas práticas sexuais desviantes, como cruising, que é a prática de paquerar em locais públicos, que é uma prática de subculturas homossexuais. E ela está trajada como indumentária masculina. Então, ela vai para esse parque, ela seduz esse jovem, leva ele para casa, fotografa ele nu, fazendo alusão às fotografias desse fotógrafo queer importante. Então, me parece que é um dos grandes momentos de desidentificação do roteiro do Trevisan e que o Garret vai materializar. Então, para a gente partir para ver os filmes finalmente, eu lanço essa questão, né, se a gente pode falar sobre uma invenção e até uma autoria queer na pornochanchada brasileira, porque a pornochanchada, enfim, não é considerada um cinema de autor, por serem filmes de produtor, né, eram os produtores que regiam o reduto da Boca do Lixo. Não eram, então esses diretores eles eram tidos como, no máximo, como autores, quando você não tem poder sobre a escrita do seu filme, sobre a concepção do seu filme, você só realiza ele, diferente de uma noção de autoria no cinema, que é você tem total liberdade para fazer e produzir o que você quiser e de uma forma mais artística, digamos assim. Então,
eu me questiono se a gente pode falar sobre uma certa invenção e uma certa autoria queer na pornochanchada brasileira, sobretudo partindo desse filme A Mulher que Inventou o Amor. Eu trago outra fala da Canepa, que, enfim, ela vai perceber que não raro se encontra rasgos de conservadorismo ou preconceito ao lado de momentos perturbadores da ordem social, sexual, política, estética vigente à época que esses filmes estavam sendo feitos. Então, com isso, apesar da péssima fama, esses filmes oferecem um panorama interessante sobre as preocupações e aspirações inconfessáveis das sociedades em que são produzidos e também participam muitas vezes do debate sobre elas. Obrigado, gente, por ter aguentado até o fim.